Olá, estamos aqui mais uma vez na cozinha nesse canal. Quanto tempo fazia que eu não ficava na cozinha do canal aqui do YouTube? Pois é, quanto tempo fazia que eu não fazia um vídeo, né? Mas aí esses tempos no Instagram eu fiz um pão que eu aprendi com a Paola, ex-Masterchef, a Paola Carosella. E aí eu gostei muito de fazer porque eu sempre tive um sonho de fazer um pão. E aí eu vi que não era tão difícil assim. Então, muita gente no Instagram lá, até se você não me segue, me siga, @EmanuelPirim, perguntou a receita do pão. E vamos fazer então a receita desse pão, que é bem fácil. Bom, gente, tô até com uma colinha aqui para saber certinho cada uma das proporções. Pão é uma coisa muito simples, basicamente é farinha e água. Mas esse pão ele é um pouco mais integral, então ele tem algumas coisas diferentes que eu quero que vocês prestem atenção. A gente vai começar com 375 gramas de farinha branca. A grande parte do pão vai ser farinha branca. Aí 250 gramas de farinha integral. Esse pão vai também 45 gramas de açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele vai dar um sabor, vai realçar o sabor do trigo integral, para ficar mais douradinho, para ficar aquela corzinha mais bonita ao pão também. Aí você vai ter uma colher de sobremesa desse fermento seco aqui. Esse não é um pão de fermentação natural, é uma coisa que eu quero aprender a fazer, mas eu ainda não aprendi, então enquanto isso eu vou fazendo com essa massa mesmo, essa para pozinho, né, fermento para massa e pizza, ou melhor, para pão e pizza. Então tá aqui, é uma colher de sobremesa. Também vai sal, uma colher de sal, uma colher de manteiga e olha só que interessante, também vai uma colher de melado de cana, para dar também mais sabor e para deixar o pão um pouquinho mais douradinho, escurinho, bonito. E, claro, aquilo que vai dar toda a liga, que é a água. São 400 ml de água, mais água morna. Eu vou agora colocar tudo isso daqui na bancadinha ali atrás e a gente vai misturando as coisas. Geralmente o que as pessoas falam é para a gente misturar primeiro os secos e depois a gente vai misturar a água, né, junto. Então tudo que é seco a gente coloca na baciazinha para fazer e depois a água. Deixa eu pegar aqui o resto das coisas. E aqui, gente, não tem muito segredo assim, na verdade. Acaba que o pão ele é mais complicado que eu achei dele descansar, né? Então você faz essa primeira massa, você dá uma misturada, você vai ver. Aí você vai deixar 1 hora essa massa descansando. Depois de 1 hora você vai pegar ela de novo, trabalhar mais um pouquinho, deixar mais meia hora enquanto o teu forno está também aquecendo. E só depois que você vai pôr no forno. Então o pão, na verdade, ele é trabalhoso por causa dessas etapas, assim, mas ao mesmo tempo é muito simples. E a sensação que você tem depois que você faz o pão, gente, é muito legal. Eu até postei no Instagram meu primeiro pão, muito legal, enfim. Vamos então colocar aqui, primeiramente a gente vai colocar então a farinha, a nossa farinha branca, ela que vai dar a base, né, aqui do nosso pão. Depois você vai colocar a farinha integral. Depois você vai colocar o nosso açúcar mascavo, que como eu falei, vai dar aquele sabor, né, todo especial. Você não pode esquecer do sal, lembrando que o sal, deixa eu até pegar minha colinha aqui, o sal ele vai 1 colher de sobremesa, né, de sal fino. Qual que é a colher de sobremesa, gente? Essa colherzinha aqui, ela não é a colher de chá, que é super pequenininha, né? Então ela é a colher um pouquinho maior. Essa daqui é a colher de sobremesa. Então a gente vai pegar a colherzinha de sobremesa aqui de sal, ó. Eu, gente, dou uma pesada até no sal, porque como ele vai muitos ingredientes doces, né? Ele vai o açúcar mascavo, ele vai o melado de cana,
eu acabo colocando um pouquinho mais de sal, né? E também manteiga, a manteiga é salgada, para o teu pão não ficar tão adocicado assim. Se você gosta de um pão mais adocicado, pode colocar só uma colherinha rasa de sobremesa, eu coloco um pouco mais. Depois disso, você vai colocar a colher de sobremesa, de manteiga, né, primeiro. Eu coloquei bastante manteiga, gente, olha, aqui tem mais do que uma colher de sobremesa, mas me deu vontade, assim, de fazer com mais manteiga para ver o que dá. Então, só para você ter uma ideia, olha o tanto de manteiga, é uma barrinha, assim, de manteiga, ó, que eu tô colocando aqui também. A única coisa que eu vou fazer é dar uma leve quebrada, né, nessa manteiga, para ficar mais fácil na hora de misturar toda essa massa. Essa manteiga ela tá mais mais pastosa, sabe, mais pomada assim mesmo. Então vamos colocar aqui a manteiguinha. Eu tô bem exagerando de manteiga, eu tô até com um pouco de medo, porque da outra vez não coloquei tanta manteiga assim, mas dessa vez eu vou colocar mais manteiga. Beleza. Sal já foi, agora a gente vai com uma colher de melado de cana. Isso eu achei muito interessante, não imaginava. Então você vai colocar essa colher de melado de cana. O melado, gente, ele vai dar também um sabor, mas principalmente ele vai realçar a coisa integral do teu pão. Você vai ver como vai combinar os sabores. Ele realça a farinha de trigo integral, né? Beleza. O que a gente tem mais que está faltando? O nosso fermentinho. Fermento também é uma colher de sobremesa, que nem eu falei para vocês da outra vez. Esse fermento é aquele fermento, o Fleischmann, enfim, esses fermentos de pão, fermentos biológicos secos, esse pozinho mesmo. O fermento, ele é uma colher de sobremesa também. Coloca um pouco mais, viu, gente? Falo pra vocês, a primeira vez que eu fiz esse pão, eu senti que ele não cresceu como eu queria que ele crescesse. Então, às vezes se pode dar uma pesadinha um pouco maior na mão no fermento, porque realmente eu senti que faltou um pouco mais de fermento para ele crescer. Beleza, essa vai ser a base da tua massa, né? Todas as coisas que são secas. Será que eu coloco mais um pouquinho de fermento? Só mais um pouquinho, vai que, né? A gente quer que cresça. Aqui Curitiba não é tão calor assim para ele crescer rápido, né? Aqui então está a nossa massa. Eu começo, gente, sempre com uma colher de pau. Então você já pode dar uma misturada básica aqui. Primeiro, né, aquela primeira misturada de todos os ingredientes ainda um pouco mais secos, quer dizer, você não leva a água por hora, né? Então aqui você dá aquela misturadinha em tudo. Muito bem. Água. Esse é um processo muito importante, gente, porque a água ela tem que ser morna. Para ela ir ativando o glúten do trigo, né, da farinha, precisa ser morna. Então aqui, ó, eu coloquei 400 ml, eu vou colocar rapidinho no micro-ondas. E é aqui no micro-ondas que ela vai dar aquela amornada para colocar. Todas as outras vezes eu esperava um pouco, né? Colocava no fogão para esquentar, mas no micro-ondas dá tranquilo. Só tem que ficar atento porque essa água ela não pode ser tão quente, então ela vai ficar morna. Então você tem que ficar tirando e analisando assim, se ela tá morna ou se ela tá mais para fria. Eu acho que para a água ficar morna, cerca de 30 segundos, 25 a 30 segundos, mas aí vai depender também da potência do teu micro-ondas e tal. Então, sempre é bom a gente ficar conferindo, né? Se tá esquentando legal, se já tá morna, se não tá, enfim. Ó, aqui ela tá morna, quase que para quente, assim. Eu não vou dizer que tá quente completamente. Ela esquentou um pouquinho mais do que o morna, será? Enfim.
partir disso, você vai colocando a farinha aqui junto com a tua massa, com o teu toda a parte seca, né? Então o que acontece, gente? É muito importante essa parte. Deixa eu tirar, limpar toda a minha bancada aqui para vocês verem. Então o que acontece? A gente tem a aguinha. O que dá para fazer? Dá para você fazer um buraquinho aqui, ó, no meio, né? E aí você vai colocando a água bem aos poucos. Então colocou a água aqui, você vai começando a misturar nesse centro aqui, ó, inicialmente. Do centro para as bordas. Aqui, ó, ela já fez uma mini massinha no centro, tá vendo? E aí você continua misturando, né? Vai integrando mais. Integrou mais? Vamos colocar mais água aqui, nessa mistura. É muito interessante, né, gente? É uma coisa que eu sempre penso, assim, porque as avós da gente faziam pão e que coisa louca, né? Uma coisa que ao mesmo tempo ela é tão milenar, assim, e ao mesmo tempo tão simples, né? É basicamente água, sal e farinha, né? Tudo que você coloca além disso são alguns extras ali para deixar o teu pão com uma textura melhor, eventualmente, né? Mas não é nada que vai fazer assim uma diferença tamanha, né? Vou fazer aqui, já está começando a pegar na colher, deixa eu tirar. Vou colocar mais um pouco de água. E vamos lá misturar mais. Agora pegar mais da borda, ó. Essa borda que estava bastante seca. E aí você vai misturando. Vai depender também muito da qualidade do teu trigo, né? Se o teu trigo for de uma qualidade bem boa, é 400 ml de água. Gente, tá na hora de meter a mão na massa aqui, hein? Agora, se o teu trigo não for de uma boa qualidade, talvez ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Ah, uma coisa que eu não fiz, que é legal fazer, de repente, você antes de colocar as coisas todas, você peneirar. Tem muita gente que peneira, né? Para deixar um pouco mais fino. Então você usa uma peneira para colocar as coisas secas. Por exemplo, você vai colocar no pote a farinha, você faz a farinha passar pela peneira para ficar melhor. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que prefere isso, outros não. Vamos colocar a mão? Vamos colocar a mão na massa. Olha, aqui você já vê que tem uma massinha que você pode já ir integrando. Toda essa farinha que já estava, né? Você já pode ir colocando. A gente vai precisar dessa farinha e principalmente a gente vai precisar que essa farinha ela passe a compor aqui a nossa massa, né? Ó. O que é importante você saber? Essa é uma massa que ela é uma massa pegajosa, tá? Então, assim, isso realmente é um fato. Se ela tá muito seca, assim, não tá grudando na tua mão, ela precisa de mais água. Eu não usei toda a minha água ainda. Agora que eu vou colocar o resto. Mas veja, como ela já tá uma massa relativamente seca, tá? Mas eu repito para vocês, eu não quero isso, eu quero uma massa mais pegajosa. Por isso que eu preciso colocar todo o resto da água. Agora eu venho bem nas bordas, ó. Para integrar bem, pronto. Agora foi meus 400 ml de água. E agora a gente vai misturar tudo isso. Eu repito para vocês, essa é uma massa que ela vai ficar bem grudentinha. E essa é a ideia que a gente quer. A gente quer um pão mais grudento para ele não secar demais lá quando a gente fizer. Vamos integrar aqui, ó.
Gente, essa massa é muito maravilhosa, olha. Aqui você está misturando. E se preocupe só nisso, só em misturar nesse momento. Você precisa fazer todos os ingredientes que você colocou conversarem aqui, né? Neste pote. Para descansar. Daqui 1 horinha eu volto. Só que tem uma questão, gente. Descansar 1 hora. Só que o pão, o fermento, ele vai crescer a partir do momento que ele tiver um pouco mais de calor. O que meu pai falou, que eu achei bem interessante. E ele diz que ele coloca um pano no micro-ondas por cerca de, sei lá, 20 segundos. O pano fica quentinho, 30 segundos. E aí ele coloca esse pano aqui em cima. Eu vou tentar fazer isso hoje também. Vamos ver se vai dar. Pano no micro. Inclusive vou colocar 2 panos no micro-ondas. Só para ele dar uma aquecida e a gente vai colocar o pano, então, nessa bacia. Ah, mas ficou bonitinho, gente. Ficou muito... Olha aí, ó, vocês conseguem ver? Aqui tá a massa e ela não cresceu ainda, né? Ela vai crescer mais ou menos o dobro disso daqui 1 hora. Então, vamos pegar esses pães... Os pães não. Vamos pegar esses panos que vão estar quentinhos. É verdade, eles aquecem mesmo. E a gente vai colocar aqui em cima para o nosso pãozinho ficar crescidinho, bonitinho. A gente espera. Daqui 1 hora eu volto a falar com vocês. Passou um pouquinho mais de 1 hora, porque hoje não está um dia muito quente, e aí eu deixei um pouco mais para ver se o pão ia pegar um pouco mais de corpo, né, de massa. Vamos pegar então. Tá aqui e você vai perceber que a massa, ela já deu uma boa crescida. Eu não vou dizer que ela dobrou de tamanho, mas ela já ficou bem maior. Ó, dá uma olhada aqui. Então, nosso pão tá aqui. Qual que é o passo agora? A gente vai dar mais uma amassada, uma sovada nele, para que a farinha, tudo possa ficar bem compacto, mais unido. E tirar um pouquinho do ar dele também. Para isso, você vai numa bancada. É legal, de repente, se você tiver uma bancada de mármore, para você lidar com massa, né? Mas qualquer outra bancada que seja assim bem lisinha, para você fazer. Você vai jogar um pouquinho de farinha, para não grudar, até porque, lembrando, nossa massa ela não é uma massa assim, pouco grudenta, né? Ela é bem grudentinha. Aí você vai tirar a tua massa. Olha aí. E aqui, gente, a gente vai fazer aquela coisa meio de vó, que é você dar aquela sovadinha, né? Tranquilo, assim, mas sovando. Essa etapa também, ela é bastante importante. E aqui, vocês lembram que eu tinha falado para vocês que esse pão ele dá 2, né? Então eu já quero também cortar ele em 2 medidas iguais, para daí a gente já ir trabalhando cada uma delas diferente. Então vamos cortar essa massa em 2, mas ela tá uma massa bem bonita. Então vamos trabalhando, né? Vou trabalhar primeiro com essa daqui. Trabalhar, olha, quem vê pensa, né? Então, ó, a gente vai dar aquela aqui. Ela já tá uma massa que eu tô sentindo ela já bem homogênea assim. Então aqui a gente já tem um pãozinho.
e aqui é o outro. Agora, gente, é a hora das formas. O que você vai fazer aqui? Cada uma dessas formas, ela é uma forma relativamente pequena, como você está vendo aqui. Eu faço em duas, porque a gente vai colocar agora essa massa na forma e deixar ele descansar mais meia hora. Então, a primeira descansada, 1 hora, aí você pega essa massa, dá mais uma amassadinha nela e coloca nas formas. E espera mais meia horinha na forma para ele crescer mais um pouquinho. E enquanto isso, você vai ligar o forno. Mas antes, a gente vai fazer aqui na forma, passar um pouco de óleo para não grudar essa massa, né? Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Eita, que bosta. Foi demais. Enquanto tua massa tá ali, você já separou os dois pãezinhos, você vai pegar as duas forminhas, né? Ou, se você quiser fazer esse rendimento fazendo uma forma grande, você pode fazer também, daí dá um pão só. Mas veja que minhas formas elas não são tão grandes, então eu faço em duas. Então cada pão de massa ele fica mais ou menos com cerca de 200 gramas, né? O que você precisa? Você precisa daquela untada com óleo, então você passa óleo em cada uma delas e eu uso esse pincelzinho aqui para passar tanto embaixo quanto dos lados, né? Pincelar com óleo para o pão não grudar. Da mesma forma, essa daqui. E também, para o teu pão não grudar, você vai salpicar um pouquinho de farinha nessa forma. E ele vai dar um aspecto até legalzinho, bonitinho para o teu pão. Feito isso, você vai pegar o teu pãozinho e colocar na forminha. Da mesma forma, esse daqui. Gosto de deixar ele um pouco mais comprido aqui, para preencher. Ele parece que está meio mirradinho, né? Mas a tendência é que ele cresça. E na hora que ele vai para o forno, ele cresce. Não fica um pão grande, mas fica um pão bonitinho. Tá aí. Os dois pãezinhos na forma. Agora a gente vai de novo colocar o pano de prato e esperar mais meia hora. Depois que eles crescerem um pouquinho, a gente vai passar uma gema, esse mesmo pincelzinho, em cima deles. E aí sim é hora de colocar no forno. E qual que é a dica? O forno ele tem que ficar esquentando por pelo menos meia hora. Então nesse momento que você colocou a massa nas forminhas, já liga o teu forno em 180 até 200 graus. Se o teu forno ele é bem potente, deixa num 180. Se o teu forno não é tanto assim, uns 200. E aí ele vai, durante essa meia hora que o pão está descansando, o forno vai estar esquentando. E aí vai dar certinho para você colocar no forno para ele assar durante 1 hora. Depois que o teu pão ficou descansando durante meia hora, você vai ver que ele já aumentou bastante de tamanho. Quer ver? Eu vou tirar aqui para você ver. Ele estava mirradinho, né? Que ele já cresceu e já tomou um pouco mais da forma. O que você vai fazer? Antes de colocar no forno, que já está esquentando, né? Você vai colocar, pincelar um pouquinho de gema por cima dele, ó. É a gema que vai deixar ele com aquela corzinha bem bonita por cima, mais dourado assim mesmo, né? Então eu passo aqui uma boa quantidade de gema. Isso é mais estética mesmo, né? Antes de levar para o forno. Aí você viu que essa última sovada que eu dei, ela foi importante para a massa dar uma crescida, né?
No que eu coloquei aqui, eu pensei, nossa, vai ficar muito pequenininho, mas agora já deu para ver que ele preencheu um pouco melhor aqui a forma. Quanto tempo de forno? Mais ou menos 1 hora em 280 graus. Eu sempre coloco as forminhas aqui nessa forminha de pizza, daí é fácil de pegar as duas de uma vez. E agora a gente coloca no forno, daqui 1 horinha eu mostro para vocês como o pão ficou. E 1 hora depois, o pãozinho já está pronto. Vamos tirar ele do forno. Na verdade, deixei um pouquinho menos, uns 50 minutos, porque ficou bastante tempo o forno aquecendo. Tá aqui o pãozinho. Os dois, né? O que eu faço? Sempre eu coloco aqui do lado o pano de prato para ir colocar eles em cima do pano de prato. Você vai ver que é bem fácil de tirar, porque ele foi bem untado. Então é só colocar um aqui e o outro aqui. Aqui estão os pãezinhos caseiros, integrais. Tá aí, gente. Eles acabam crescendo bastantinho, dá para essa quantidade, então aquilo tudo que eu passei é para esses dois pães desse tamanho. Que nem eu falei, se você quiser fazer um pouco maior, se usa uma forma maior também. E aí, curtiu? Bonitinho ele ficou. E tenha certeza que ele fica bem gostoso também. Não deve ter ficado adocicado porque eu coloquei um pouco mais de sal e também de manteiga, tá bom? É isso. Esse é o pão caseiro, o primeiro da minha vida e pode ser o primeiro do teu também. Se você não costuma fazer pão, é um pão fácil para fazer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, avise as pessoas que às vezes aqui no canal eu trago também receitas. E até o próximo vídeo. Tchau!